Pra galera red pileira, já parou pra pensar que você está pensando de uma forma limitada de um determinado grupo de pessoas? Porque a galera red pileira vai meio que contra o casamento porque não vê benefícios nisso. Mas você já parou pra pensar que você está julgando um determinado grupo de mulheres? É um determinado grupo apenas, e não todas as mulheres. Porém, vocês falam como se fosse todas as mulheres, né? Então, porque todas as mulheres são interesseiras, porque não tá valendo a pena hoje em dia, porque a mulher é isso, porque a mulher é aquilo, porque compensa pagar uma do job, e que não sei o que. Então, o que acontece? Vocês estão julgando um determinado grupo de pessoas, porque não são todas as mulheres assim. Se você pegar, por exemplo, exemplos de pessoas que estão à sua volta, né? Um casal de tios que tá junto aí há anos, um casal de avós, um casal de pais, vocês vão ver que ali tem amor envolvido. Ninguém fica 50 anos num casamento se não ama. Tem muitas brigas, sim, tem discussão, tem muitas coisas, só que a pessoa tá ali aguentando porque é amor. É isso que a galera red pileira não entende, porque casamento envolve amor. A galera red pileira está pensando só neles, só no benefício. E eu vou te falar, quando se trata de amor, não tem muito benefício, é sacrifício mesmo. É se sacrificar pelo outro, é cuidar do outro. Independente se você vai ter benefício, se vão te agradecer, se vão te falar obrigado ou não. Nessas últimas semanas tá rolando aí nas redes vários vídeos sobre o tal de conteúdo Red Pill, que nada mais é do que aquele rapaz que tem muito valor pra namorar com uma gorda e aquele outro doidinho da campanha. Ou seja, o homem falando merda. Mas o que me incomoda real nesse tipo de conteúdo não é o conteúdo em si, e sim o tanto de atenção que a gente dá pra ele. Porque, gente, o homem babaca existe desde que o mundo é mundo. Eu sei que babaca não tem gênero, mas se fosse uma competição, eles estariam ganhando. É claro que a gente fica cheio de vontade de dar uma resposta, de esfregar aquela carinha deles na parede, fazer com que eles repensem, mas você acha mesmo, fia, que eles estão preocupados com o que a gente tem a dizer? Um homem que em 2023 não tem respeito, não tem empatia pelo feminino, esse homem não tá interessado em evoluir. Ele é um babaca convicto. E sim, a gente tem que ignorar, porque enquanto a gente dá atenção, a gente só tá viralizando o conteúdo deles e eles estão adorando. E a gente podia estar viralizando o conteúdo de um monte de mulher foda que fala sobre aceitação corporal, autoestima feminina, mãe solo apoiando outras mães solo, todo tipo de conteúdo que vai te ajudar a ficar longe desse tipo de babaca. E também o conteúdo de um monte de homem sério que realmente tá comprometido a ajudar outros homens na sua evolução. Então a próxima vez que tu vê esse tipo de conteúdo passando, finge que é uma mosca e só afasta. E já aproveita e vai conhecer o meu podcast Sagrada Mulher Rebelde, que é muito melhor do que ficar passando raiva por causa de macho. Beijo! Guerreiros, é muito interessante ver o desespero das mulheres ao falar da Red Pill. Elas não esperavam que o movimento ganhasse a proporção que está ganhando. E que cada vez mais homens estão conhecendo a pílula vermelha. E vendo realmente como é a dinâmica dos relacionamentos. E com o despertar, se tornando um homem mais criterioso ao escolher a sua parceira, que é o que as mulheres sempre fizeram. A mulher sempre escolheu ou trocou seu parceiro quando percebia que havia um macho melhor. Só estamos equilibrando o jogo. De que uma vez ou outra há um exagero por parte de algum conhecedor da pílula vermelha, não tenho dúvida. E isso acontece no feminismo também. Mas quando vejo uma mulher querendo desqualificar a Red Pill, dizendo que são um bando de homens frustrados que não gostam de mulher, percebo na fala que se trata muito mais sobre as mulheres do que propriamente da Red Pill. Pois com o despertar do homem, elas estão perdendo o poder sobre o mesmo. Um homem desperto é fora do padrão da sociedade. Não quer casar, está preferindo viver sozinho, cuidar da sua vida sem precisar das mulheres. E muitos não querem mais jogar o jogo dos relacionamentos. Simples assim. E mulheres, o problema desses caras Red Pill é o seguinte: eles não conseguem ter mulher. Sim, porque dos caras que eu saí, eu não ouvi uma ofensa. Até meu último encontro, que foi um desastre, na hora que eu falei pra ele que eu não queria, ele me levou de volta pro meu carro. E nisso ele foi um gentleman comigo, porque ele não me ofendeu com uma única palavra. Então esse tipo de homem Red Pill, mulheres, é o tipo de homem que não consegue pegar ninguém.
Por isso que ele diminui a sua autoestima, porque tem muitas mulheres que foram abandonadas pelo pai. Graças a Deus não é o meu caso. Meus pais foram casados durante a minha juventude. Até 19 anos eu tinha, meus pais eram casados 19 para 20 anos. Foram casados durante 25 anos. Eu tenho família, eu tenho estrutura, eu tenho tios, eu tenho amigos. Inclusive ontem, depois que eu divulguei o vídeo, uns amigos de infância me procuraram e falaram: Mari, isso é um absurdo. Porque homem de verdade não faz isso. Esse é o problema de vocês. Vocês não conseguem ter mulher. E não é só mulher de 40, não. É mulher até de 20. Porque a mulher de 20 também tá trabalhando, também tá tendo dela, também tá se esforçando. E não vai ficar com vocês. A gente não é lanchinho da madrugada, Red Pill. A gente não precisa de vocês, a gente sabe trabalhar. Eu estou falando de Red Pill, mas eu preciso de homens de verdade. Sim, vocês fazem falta. Homens de verdade. Não Red Pill. Porque homens de verdade são gentlemen, são educados, são bem-sucedidos, sabem a sua função dentro da sociedade, sabem ser homens protetores e provedores, sabem ser machos, sabem ser educados, sabem se portar diante da sociedade, sabem que uma mulher de verdade demanda tempo e dinheiro, e não é lanchinho da madrugada. Então o problema de vocês, Red Pill, é não conseguir uma mulher. E incrivelmente eu, ao longo dos meus 41 anos, não casei, toma essa pedrada, não casei de novo porque eu não quis. E ainda mais uma pedrada pra vocês, eram homens bonitos e bem-sucedidos, que queriam comer o pacote completo, mais uma pedrada, uma filha e uma avó com Alzheimer. E os meus problemas que eu ainda estou em processo judicial pelos meus bens. E eles sabiam de tudo. E me queriam ainda assim. Sabe por quê, Red Pill? Existe uma coisa chamada valor. Valores. Caráter. E quando a gente tem isso, a nossa reputação vale muito. E uma coisa que nunca me faltou foi valor e caráter. E tem muitas mulheres como eu, Red Pill, que não se vende por um lanchinho, que não se vende por uma viagenzinha, que não se vende por qualquer coisa para ser lanchinho da madrugada. A gente sabe o nosso valor, então a gente não vai ficar com qualquer um. E não é um comentáriozinho que vai me diminuir, porque é isso que vocês sabem fazer. É diminuir a mulher para ver se ela baixa no nível de vocês, para ver se ela é carente o suficiente para te ouvir, porque você rebaixou ela ao seu nível baixo. Mas esse não é o meu caso, Red Pill. Eu tenho a autoestima totalmente curada, porque eu tenho um Deus que é incrível lá em cima. Um pai eterno que me protege de tudo e que mora comigo dentro da minha casa. E sim, mandou gentlemen pra minha vida. O negócio é que eles não cabiam nos meus objetivos. Então, por isso, eu não me casei. De novo, ainda. Mas se eu quiser casar, Red Pill, não falta pretendentes. Ok? O negócio é que eu preciso que eles se encaixem na minha vida. Por quê? Porque eu tenho 2 tesouros. Uma criança que eu coloquei no mundo e é minha responsabilidade, que até então a maior parte do tempo quem cuida dela sou eu sozinha, financeiramente 99% dos gastos com a criança são de minha responsabilidade. Cuido de uma idosa com Alzheimer, que recebo por isso dos meus tios, mas tenho toda a responsabilidade em cuidar da saúde dela, em organizar a alimentação, em organizar horários, em cuidar de fraldinha, em cuidar dela de madrugada, em saber de médico, exame. É minha responsabilidade, Red Pill. E incrivelmente mesmo com toda essa bagagem, aí não me falta pretendentes. Então vocês não têm a altura para uma mulher que sabe se valorizar, que sabe trabalhar, que tem o seu. Sim, porque eu tenho o meu. E quem banca tudo na minha casa sou eu, não recebo nada de eles. Nem do que era meu, nem participação do que era meu. Essa é a frustração de vocês, não conseguir uma mulher dessa altura. Guerreiros, relatos assim mostram que estamos nos caminhos certos. Chega de uma digníssima dizer não e o homem ficar bajulando. Como elas mesmas já disseram, não é não. E um homem desperto entende isso. E segue sua vida. Afinal, seu tempo é precioso para ficar perdendo, insistindo uma pessoa que tem que primeiro resolver os seus problemas de relacionamentos interiores e não ficar jogando em outra pessoa a culpa das suas escolhas ruins, dizendo Red Pill é isso ou aquilo. E a você, homem desperto, se entendeu o que é ser Red Pill, vai ficar tranquilo, porque sabe que o que a sociedade precisa é de homens que assumem suas responsabilidades, homens fortes, que tenham inteligência emocional, que tenha coragem de dizer não para uma mulher ou para quem quer que seja, que tenha bons princípios e que só abra a mão dele se for por um princípio de valor maior, que beneficie muito mais pessoas. Não um bando de homens fracos, desconstruídos, que pede desculpa por ser homem, que precisa da permissão das mulheres para existir, que anda de cabeça baixa, como se falasse, eu sou culpado por ser homem. Vocês já pararam para pensar o quanto o movimento Red Pill cresceu de uns anos para cá?
Quando eu conheci eles, há muitos anos atrás, eles não eram tão populares assim na internet. E o que acontece? Em decorrência de tudo que vem acontecendo, a gente vê que os meninos da nova geração já têm opiniões formadas sobre as meninas, às vezes sem sequer ter tido qualquer tipo de relacionamento. Então esses meninos, enviesados, acham que sabem tudo sobre mulheres e sobre relacionamentos, porque eles ouvem marmanjos, barbados, com experiência de vida, que podem ter sido completamente diferentes de qualquer coisa que eles pudessem vivenciar, dizendo pra eles o que eles têm ou não que fazer, sem entendimento nenhum de contexto e de comportamento geracional. E por que as pessoas jovens têm que tomar cuidado com esse tipo de coisa? Essas pessoas que fazem esse tipo de conteúdo estão ganhando a vida e estão construindo muito patrimônio em cima dessa temática. Não estou falando aqui sobre guerra de sexos e nada desse tipo, mas obviamente esse comportamento é bastante deturpador. E a gente tem que ter senso crítico quando a gente vai consumir conteúdo na internet. Tomem muito cuidado com o que vocês ouvem pela internet, porque pode parecer que as pessoas estão te ajudando, mas nem sempre o objetivo delas é esse. Guerreiro, no meu entendimento, a Red Pill é apenas uma ferramenta de escolha. Você pode muito bem tomar a pílula vermelha e decidir voltar para a Matrix, como já vi acontecer com algumas pessoas que não suportaram ver a realidade como ela é. E por mim tudo bem, é uma questão de escolha. Mas a Red Pill é muito mais profunda do que você imagina. Sugiro que você dê uma olhada no documentário Red Pill por Cassie J, que está no YouTube. Guerreiros, nunca se esqueça de que a escolha sempre foi sua. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Valeu!